Salve, salve pessoal, tudo bem? Marco Silva aqui para o nosso podcast Podteras. Hoje temático, a gente vai falar sobre taxa do lixo. É isso aí, pessoal. E aí, tá gostando da taxa do lixo? A gente vai falar sobre isso. Não é isso, Enio? Bom, a gente tá aqui de uniforme hoje, ó. Camiseta nova. E foi tudo só combinado. Foi tudo combinado para não ser assim, mas... Era pra mim estar com a cinza, mas o cara veio com a preta, fazer o quê? Quando o brasileiro combina... Descombina. É isso aí. Mas vamos lá, faça as honras aí, apresente o nosso convidado. Beleza. Pessoal, então a gente, para falar sobre essa taxa do lixo, a gente está aqui com Emerson Paula Barbosa, diretor técnico e de Receita da Secretaria de Finanças, Receita e Controle. Não é isso, Emerson? Isso, Secretaria de Finanças, Receita e Controle. Show. Obrigado por ter aceito o convite, estar aqui com a gente para falar sobre esse tema tão importante aí, tão em voga, né? Também em relação à taxa do lixo. Eu que agradeço a oportunidade e as dúvidas que forem surgindo, a gente está aqui para sanar. Show de bola. Antes da gente começar a adentrar aqui no tema especificamente, pessoal, eu gostaria de fazer o convite para você que está assistindo a primeira vez aqui o nosso podcast. Se inscreve no nosso canal, né? Comentar, compartilhar. É 0800, tá, pessoal? Você não paga nada, nadinha. Nenhuma taxa. Mas se quiser também, é obrigado. Se quiser, pode. Pode fazer o Pix. É opcional, né, Enio? Pessoal, esse programa aqui só vai ao ar por conta de algumas pessoas que estão envolvidas, nossos parceiros aqui. Eu vou falar um pouquinho dele, nossos patrocinadores aí, tá? Academia Power Fit, pessoal, ambiente climatizado, área Kids, aceita Gym Pass e Total Pass, tá? Fica ali na João Carrato, 442, no centro. Do horário, pessoal, das 5 às 22 horas, nos sábados, das 8 às 14 horas, tem vestiário para ducha e muito interessante em ter o espaço Kids aí, tá, pessoal? Mais informações, @Power3Lagoas lá no Instagram. Telnet é empresa de sistema de comunicação de internet, é com a Telnet, tá, pessoal? Conecte-se com planos que cabem no seu bolso. Ó, o telefone aí, 0800 600 8983, tem vários planos aí, um deles tenho certeza que cabe no seu bolso. Pretinho Imports, nosso parceiro aí, Pretinho Imports, parceiro das antigas aí. Tudo para seu tereré com Pretinho Imports. Ervas, copo, bomba, garrafa e muito mais. Pretinho Imports, nosso amigo Devair, beleza? Precisando de erva no atacado, no varejo, Pretinho Imports. Beleza? Depois a gente fala dos demais aí. Tá chegando gente nova aí, para ajudar a gente a tocar a barca. Que bom. Coisa boa. Bom. Bom, Emerson, gostaria de mais uma vez agradecer você vir aqui, acho que a gente falar sobre esse tema aí, pertinente, né? Super. Bastante relevante, né? Sobretudo nesse momento aí, que a conta começou a chegar na casa das pessoas e, por óbvio, né, vai ter muita... as pessoas vão querer saber, né? Por que elas estão pagando mais essa taxa, né? Brasileiro paga bastante taxa, né? Proporcionalmente. Então, a gente queria falar um pouco sobre isso, né? E... a gente começa perguntando sobre o início de tudo, né? Quem sancionou o novo marco do saneamento, né? A Lei 14.026, né? E com qual objetivo? É importante falar também sobre isso. O novo marco legal do saneamento, ele foi sancionado em 2020, através da lei que você já disse, né? 14.026, pelo governo federal, que ela vem com diretrizes da Política Nacional de Saneamento Básico, que foi criado lá em 2007, pela Lei 11.445. Então não surgiu de ontem para hoje. Não é algo novo, né? Não é algo tão novo assim. Talvez novo a cobrança para a população, né? Mas ela já vem sendo estudada desde 2007, então há no mínimo 15 anos. E em 2020 foi sancionado o novo marco legal que instituiu a taxa de lixo para os municípios estarem fazendo a cobrança. Aqui em Três Lagoas, o objetivo, né, você perguntou, o objetivo do novo marco legal é a melhoria da qualidade dos serviços que as prefeituras, o município presta à população, a proteção do meio ambiente e a saúde pública, né? E eles, nessa lei também, eles preconizam a obrigatoriedade da cobrança que assegure a sustentabilidade econômica do município para estar fazendo essa prestação de serviço, né? Porque, por exemplo, se o município... Eu ouço muito, né? O pessoal fala, Três Lagoas não precisa cobrar, certas cidades não cobram. E nessa lei ficou preconizado o seguinte, se você não cobra, tá bom, beleza, você não cobra. Só que depois, para você estar pedindo alguma verba para o governo federal, você não vai contar com essa verba aí.
Mas isso aí está descrito onde? Ele não está descrito desse jeito que eu estou falando. Estou falando bem popularmente, né? Sim. Mas assim, tá que você tem que assegurar o serviço. Se eu vou pegar uma verba, eles vão falar, peraí, essa verba é para usar em projetos do governo federal, mas esses 14 milhões, que aqui no caso de Três Lagoas dá em torno de 14 e 15 milhões. Uhum. Esses 15 milhões aqui a gente não vai poder fazer, porque você está usando para pagar a sua taxa de lixo. Então, só queria voltar um pouquinho. Você não precisa disso, entendeu? Entendi. Deixa eu só voltar um pouquinho para esse ponto, eu achei bastante importante. Porque a gente tem um debate polarizado, inclusive, sobre a responsabilidade de quem é, né, a aprovação do marco, né? E você tocou num ponto bastante interessante, que a gente também avaliou, que o novo marco ele foi feito de várias mãos, em várias mãos, né? Tanto no Congresso, né, quanto sancionado pelo presidente. Mas ele veio lá, essa conversação desde 2007. 2007. Eu não entro nem em nomes de quem estava no governo, sim, não, né? Porque 2017 era um, não 2020, né? Quando foi outro governo, né? Isso. Era outra pessoa que estava, mas eu cito o governo federal. Mas eu acho que até a própria discussão não necessariamente vai, acho que abarcar o governo da época. Não leva o nome quem estava. Porque, na realidade, isso vai passar por comissão. Sim, sim. Então, você vai ter... Foi uma discussão ampla. Infelizmente, a gente não tem esse foco, a gente discute só debate de TV de presidenciável ou de governador, de prefeito. Na realidade, o cara que votou esse jabuti, que o pessoal fala em cima da árvore, foi o parlamento. Sim. Quem votou, porque eles analisaram, metodologia, teve essa discussão lá. Então, passou por todas as comissões da Câmara, do Senado. Não necessariamente foi o governo Bolsonaro que sancionou, ou 2007 o governo Lula ainda, que criou. Nenhum dos dois, né? Quem trabalhou a ideia foi o parlamento. Sim. O governo, claro, tem que sancionar ou não, mas se não sancionasse, talvez o Congresso mesmo já faria Passaria isso. De qualquer forma. Passaria de qualquer forma. Mas isso é bem importante dizer. Foi trabalhado com a Câmara, com o Senado, o Congresso Nacional trabalhou em cima disso também. Uhum. E mais uma coisa interessante nesse mesmo expediente aí, é frisar, né, que a gente tem um país que, cara, tem cidades do país que mais de 50% é favela. Então, o novo marco, quando a gente fala da lei, ela está falando não somente da taxa do lixo, mas está falando de esgoto, está falando de tratamento de água, né? Então, tem um artigo só que descreve sobre resíduos sólidos, né? Mas ele é bem abrangente. De todos os resíduos, né? Sim. Eles falam de tudo, não é somente da taxa do lixo, é somente de lixo que a gente consome ali, que a gente consegue pegar ali, né? Que a gente faz ali. O próprio, como você disse, o esgoto, o saneamento básico, que está ali por baixo da terra. Isso aí também. Mas no caso, por exemplo, quando eles aprovam essa lei, no caso, eles querem que ela seja aplicada, mas para que, por exemplo, a gente tem problemas de destinação. No caso, aterro lixão, aterro controlado. Se eu não me engano, acho que um dos maiores lixões fica em Brasília até. Eu vi uma matéria a respeito. Mas, enfim, essa taxa, ou no caso, essa grana extra que entra agora, ela é com um destino só para coleta, porque o problema está no final. No caso, aterro... Para tudo, para o aterro, para ser utilizado nesse destino. E Três Lagoas tem um aterro hoje? Tem aterro sanitário. Com todos os padrões. Com todos os padrões. E certificado. O de Três Lagoas. De Três Lagoas. Só que uma hora ele vai ser insuficiente, né? Aí tem que fazer outro aterro. Tem que fazer outro aterro, tem que ter toda uma... Tem vida útil. Tem a vida útil dele. Eu não sei te falar quanto, porque eu não sou técnico do meio prazo vai ali, mais longe. Mas ele tem uma vida útil. E aí também, você tem que tratar aquilo ali, porque não é só chegar lá e ir jogando. Você tem que tratar para essa vida útil realmente ser útil, né? Então, esse dinheiro, esse valor da taxa de lixo, ele é para tudo. Eu imaginava tudo relacionado ao lixo. Mas, por exemplo, a gente tem um aterro, mas tem cidades no Brasil que não tem. Tem bastante ainda. Então, né? E aí eu imaginava que essa grana poderia talvez ir para a construção de um aterro na cidade. Eu acho que ela objetiva justamente para cada município desse uma realidade, né? Sim. Então, tem município, Enio, que não tem dotação orçamentária, recurso financeiro, de verdade, e a espera da União para mandar aquele recurso para que aquele município, que na verdade mesmo tem município que ele existe como máquina administrativa. E que não deveria nem existir. Que não deveria pela quantidade populacional, enfim, por uma série de fatores, pela proximidade de cidade maior, tal, poderia ser distrito, mas hoje ele é município. Então, tem esses municípios que ele não tem orçamento então essa lei vem para olhar para esses municípios. Então ela vem, na minha opinião, inclusive, ela é muito benéfica nesse sentido, de cada município olhar para si e falar, realmente eu tenho condição ou não tenho condição, entendeu? E aí, quando a gente fala por exemplo, esse aqui foi votado ano passado, correto? 2021. Não, em Três Lagoas. 2021, a implantação da lei. O ano passado foi votado a tarifa social e a isenção. 2022.
A lei existe desde 2021. Não, mas dezembro aqui de 2021. A lei municipal. A municipal. 2021? Isso, instituindo a taxa do lixo. O ano Perfeito. passado foi votado a isenção e a tarifa social. Foi no finalzinho do... Dezembro de 2022. E agora tá perfeito, e foi implementado agora. Isso, 2023. A gente tá no mês de abril e nesse A mês... pandemia dá esses bugs, você fica meio perdido. Que a hora que você verdade. percebe. É porque sempre foi no final do mandato. Isso, foi do final... mandato, não, do ano letivo. Isso foi no final de 2021, foi a lei municipal. Uhum. E o ano passado, no final de 2022, veio a tarifa social e a isenção. Estabelecendo os critérios para dar a tarifa social e a isenção. E antes, no caso, quando você tinha essa... A gente funciona com esse modelo do público, poder público fazendo, ele cuidando desse pagamento, desde que Três Lagoas é uma cidade, enfim, com prefeito e tudo mais. Ou já houve no passado taxa? Não, até onde se sabe, não. De taxa de lixo, não. Então, ela já vinha incorporada na tributação geral, no pacote geral. Na realidade, ele não vinha incorporado. Igual, por exemplo, o IPTU, muito tempo atrás, cobrava a taxa de iluminação pública. No IPTU? No IPTU. E aí caiu por terra e veio depois a cobrança através da taxa da conta de energia elétrica, né? Uhum. Mas antes cobrava pelo IPTU. Eu lembro que ainda, quando eu comecei na prefeitura, lá na gestão do Dr. Issan Fares. Você tá lá desde essa época? Desde essa época. Caraca. Vou para 25 anos de prefeitura. A gente tá com cara certo pra falar. E aí, lá o pessoal ia lá na prefeitura e falava, olha, lá no meu bairro, na minha rua, em frente à minha casa não tem iluminação, não tem poste. Aí a gente retirava aquela taxa. Aí depois ficou pacificado que a taxa de iluminação não é do jeito que a gente utilizava. É do uso coletivo. Né? É o uso coletivo. Você transita. No trânsito na cidade eu estou usando a iluminação pública. Já ficou pacificado isso muito tempo lá atrás. Mas a única taxa que existia lá era referente à iluminação e asfalto. Né? E caiu por todas. Depois de 90, deixa eu fazer minhas contas aqui agora, né? 98, 2000 para cá só cobra só cobra o IPTU mesmo, não cobra nenhuma taxa. Eu sendo um político mais esperto, prefiro dar um imposto a conta gota do que dar uma paulada no começo do ano, porque aí o cara vem com o IPTU desse tamanho, você bota mais a taxa de energia, fica um tanto assim. Aí você tira a taxa de energia do cara, vem só o imposto, ele fica feliz e todo mês vem aqueles, sei lá, 15, 20, 10, você não sente tanto assim, você vai... Cara, eu não sei. Não, mas eu acho que... sei. Mas você prefere uma paulada no final do ano? Até um ponto que a gente vai falar sobre isso, porque, vamos lá, se a gente fizer um pouquinho de matemática, compensa. Porque se vier no IPTU, como ele apontou aqui, como é o IPTU... Tem um você paga, descontinho. tem um 20% de desconto. Mas o 20% de desconto é para o IPTU. Não, eu tô falando da questão do IPTU. Agora eu tô falando da questão do IPTU. Tem 20% de desconto Aí, à vista. você preferia que fosse coisado, fosse em 10 vezes, por exemplo. Sem o desconto, ou você prefere com o desconto, nesse caso? Aí já entra, aí fica complicado mesmo. Como a compra na loja, né? Faz aquele descontinho. Em 10 vezes. Mas a grande dúvida que fica no ar é assim, como você está lá há tanto tempo, o custo de toda essa operação de coleta de lixo, ela sempre foi arcada com os tributos que a prefeitura arrecadava. Sim, com que a gente chama fonte zero. Com dinheiro arrecadado na fonte zero, que é o IPTU, ISS, com esses impostos do município. Do município. Não poderia pegar uma emenda parlamentar para pagar a coleta de lixo, o aterro sanitário. E aí, assim, dando um tiro no escuro, assim, só por cima, a base da tributação desse período que você está lá para cá, ela mais que triplicou, quadruplicou? Para esse setor? A arrecadação municipal. A arrecadação como um todo? Ela triplicou. Mais do que triplicou. Desses 25 anos, vamos dizer assim? Isso. Eu não tenho, ela mais que triplicou. Mais que triplicou. Quadruplicou? Sim, porque antes a gente também era uma cidade mais agropecuária, né? Mas a quantidade populacional não era tão grande, a diferença. Então, não era tão grande, mas a gente não tinha essas indústrias que movimentam, né? Mas o que eu digo é o seguinte, você tem um orçamento, sei lá, de 100 bi ano, um chute. Hoje é 1 bi. Bem longe. Não, perdão, 100 milhões ano. Nossa, aqui é tanto zero que você fica... Mas vamos supor que a gente tinha um orçamento de 100 milhões ano para o cara tocar o ano inteiro a cidade, pagar a folha, tudo. E daí, 25 anos depois, você tem 1 bi. A população não multiplicou 10 vezes. Não, a população cresceu no 33%. máximo... 33%. Então... De 85 foi até uns 25 anos atrás para 132 agora. Mas no cálculo... 33%.
Em torno disso, 33, Então, mas 35%. e proporcional à arrecadação desses 100 milhões para 1 bi? É o per capita. Quantos por cento, você que é o homem dos números, viu? Ela aumentou? 10, né? Entendeu? Então, Mas saiu de antes- 100 milhões para 1 bilhão. Quer dizer, você saiu de 100 milhões de arrecadação para tocar um ano para 1 bilhão. E a população não sequer dobrou. Sim, mas antes era bem mais complexo. É complexo o seguinte, que dependia mais, dependia mais de emendas, em mais de buscar verba federal, em mais de buscar verba estadual. Hoje em dia, com esse valor, dá pra gente fazer mais coisas com a fonte zero. Mas aqui a gente tá falando de 10 vezes mais, cara. Mas, É muita coisa. mas tudo cresceu. Né? Qual é a cidade no Brasil que multiplicou o seu PIB em 10 vezes? Eu não estudei para isso também. Sim, né? sim, eu sem não sei dúvida. te falar. Assim, mas a gente não vai achar, assim, vão ser poucas, eu imagino. Eu não sei te falar a arrecadação, o orçamento do município nesse período lá atrás. Eu não sei, porque eu não verifiquei isso, entendeu? Mas, claro, tem toda essa... Se você for levar simplesmente isso... Você fala, pô, a população não cresceu 10 vezes, mas o orçamento cresceu. O que está fazendo com esse dinheiro? Mas um orçamento público ele não é só feito desses orçamentos, desse valor da arrecadação, né? Ele é feito de outras coisas, de emendas, de verba federal, de verba Não, mas a gente está estadual. falando só de arrecadação municipal, ela não também subiu 10 vezes? Não foi tudo isso. Não? Porque isso aí é o orçamento, eu estou falando o que deve ter subido. Isso aí foi o orçamento, que hoje é 1 bilhão. Mas o caixa do prefeito, proporcionalmente daquela a fonte época pra zero, hoje... não, ela é melhor, claro. Ela é melhor do que aquela... Mas melhor quantas vezes? Eu não sei te falar, porque eu tenho que pegar números da época, assim, de cabeça, realmente. Eu não Mas lembro. não é meio proporcional a arrecadação, não? Deve ter aumentado em torno de 8 vezes. Não vou dizer Então, 10, mas cara, em torno de 8. é muita coisa, meu. Mas porque assim, eu tinha porque tudo a gente tá fazendo com base, por exemplo, no salário mínimo da época. Então, vamos supor, antes você tinha R$100 de salário mínimo e você tinha que alimentar uma família. Aí de lá para cá, subiu 10 vezes esse salário mínimo, a população só dobrou, quer dizer, ela não foi 10 vezes. Então, o gasto que você tem proporcionalmente é muito... Não, aumenta muito. É que a gente está fazendo uma conta simples e que não é tão simples assim. Né? É mais superficial. A gente está fazendo bem superficial. E não é só isso. Aumenta muita coisa. Entendeu? Mais 10 vezes? A gente vai ficar aqui a noite inteira. É muito número. E, né, o preço também das coisas aumentaram muito, né? Mas o IPTU também, a Saliva tudo também. O IPTU, na realidade, inflação, você tem a depreciação da moeda, mas de um modo geral a inflação tá aí para isso. Ultimamente, o IPTU ele teve aumentando só o índice inflacionário. Ele não tem, na realidade, ele não tem aumentado, né? Tecnicamente falando, ele não aumentou. Só compensação. Ele só fez a compensação. Mas o salário do brasileiro índice. também, né? Algumas vezes até que foi mais, né? Mas bem pouco. Funcionário público vai mais. Bem pouco. Funcionarismo então antecipado. Mas vamos aproveitando essa mesma pergunta do Enio, então só para entender, como que era pago lá atrás, era pago através do IPTU. Estava absorvido dentro da conta do IPTU. Dentro do orçamento do município. Né? Não era só não era do IPTU, especificamente não era do especificamente Era do de IPTU. todas as arrecadações Da arrecadação fonte zero do município. ISS, IPTU, de outras taxas que entram como fonte zero, que não depende de repasse do governo federal e nem do governo estadual. Perfeito. Entendeu? Então, tudo que o município arrecada, que não dependa de verba federal, de verba estadual, e que também que não seja verba carimbada, né? Porque tem verbas que vêm para o município que só podem ser utilizadas para aquilo. Essa verba agora, por exemplo, ela não vai poder ser utilizada na cultura. Qual verba? Essa taxa do lixo, a taxa que vai Qual ser que vai cobrada ser a agora. destinação dela? Só para aterro, só para esse tratamento? Só para tratamento do lixo. Para recolhimento do lixo. Mas essa é por imposição de lei, né? Sim, por imposição de lei. Então, esse daí não vai ser cobrado nada para fazer para outro setor. Vai ser direcionado para tratamento do lixo, para recolhimento do lixo. Enfim, todo o destino dele é o que a gente vai fazer com o lixo depois. Então, vai ser tudo... já tem até uma conta específica para isso. Se quiser falar sobre a conta... A conta ela vai estar no portal da transparência, né? Já tem aberto no Banco do Brasil, e todo mundo vai conseguir acompanhar o que é gasto, o que é arrecadado ali e o que é gasto. Né? O portal da transparência está ali, todo mês já está os lançamentos que vão entrando e vão saindo ali relativo a essa taxa, aos serviços prestados direcionados ao lixo. E daí envolve o aterro, o recolhimento na cidade, todas essas coisas. Qual que é a projeção de arrecadação nesse sentido? A projeção, como Porque a própria lei diz, que cobradas taxas que devam ser capazes de cobrir os custos operacionais e outros investimentos. Hoje,
Os custos com o recolhimento, o aterro sanitário, giram em torno de 15 a 16 milhões. 15 a 16 milhões. Nesse primeiro momento, a gente sabe que isso não vai ser gradativo, né? Até porque vai ser cobrado, começou agora, a partir de março. A partir do ano que vem, vai ser os 12 meses. Aí sim vai estar começando, realmente, a gente vai ter uma noção se vai conseguir cobrir esses custos todos com a taxa de lixo. Mas é chegar no máximo que puder cobrir os custos de toda a operacionalização. A gente está pagando agora, vai começar a pagar, na conta da Sanesul, Sim. na conta de água, Sim. no consumo de água. Teve algumas pessoas que enviaram para a gente, tem consumo que é menor que a taxa. Como que é feito esses cálculos? Sim, a taxa ela é feita o seguinte, o cálculo dela leva em consideração a média de consumo da água da residência, a frequência da coleta do lixo comum, convencional, a disponibilidade ou não do serviço da coleta de uso do serviço de coleta seletiva, né? E o uso do imóvel também e o padrão social da região. Ou seja, o centro ele tem Uma taxa. Isso, ele tem uma taxa, porque ele tem 6 recolhimentos de coleta seletiva por semana. Entendi. Então o centro ele vai pagar um pouco mais do que outros. Perfeito. Vai demandar mais. Vai demandar mais. E também o consumo da média do ano passado. É do ano anterior que você verifica do outro ano, entendeu? Então, para 2023, a gente verificou o consumo de água do ano passado. Aí vai verificar a disponibilidade da coleta seletiva de lixo. Bairros que tem 3 vezes, bairros que tem uma vez, bairros que tem todo dia. O centro tem a coleta normal do lixo, né? Digamos assim. Ele tem todo dia também. Então, ele vai pagar um pouco mais do que os outros bairros, que tem coleta 3 vezes ao dia, 3 vezes à semana, ou 2 vezes por semana. Agora uma pergunta para nós da classe ABCD, né? ABCD, que é a classe que foi evoluindo. Analfabetos, burros, confusos e desinformados. Me diga uma coisa, o que cargas d'água tem a ver o consumo da água com a taxa do lixo? Então, isso daí ele é uma fórmula que foi estabelecido pela ANA, Agência Nacional de Águas, que é onde a gente consegue ter mais uma volatilidade ali de pegar o lixo. Porque, por exemplo, se você utiliza uma casa que tem 2 pessoas, pelo consumo de água, onde chega mais próximo da produção de lixo. Porque o correto, e é uma utopia no Brasil, por exemplo, não vou falar nem em país da Europa, de outro lugar, que eu nunca fui. Eu tenho que me pautar por aqui mesmo, né? O máximo que eu Em fui Castilho você nunca foi? Foi no Paraguai, né? O máximo que eu fui foi em Pedro Juan. Já foi para fora do Brasil. Então, seria o correto ter uma balança em cada casa para fazer a medição, né, a aferição do seu lixo. Isso é impossível. A gente não consegue. O que tem de estudos, que o que mais se aproxima para conseguir aferir esse valor, esse peso de lixo que cada munícipe gasta, vem através da conta de água. E o parâmetro quem deu foi a Agência Nacional de Águas. Isso, pela ANA. Então foi lá para Brasília que o pessoal meio que estudou isso. Sim, sim. Será que ele pesquisou quanto de consumo o cara do Lava Jato gasta? Olha, eu acredito que sim, porque é uma tarifa diferenciada quando é comercial, né? Vai ser diferenciado. Isso é importante diferenciado. falar, então. Residencial é uma coisa. Porque você falou assim de setores, né? Você falou do centro. Isso. Se o Lava Jato é lá no Carandá, por exemplo. Ele vai pagar, porque aqui também está falando, não sei se eu citei, o uso do imóvel e o perfil socioeconômico da região. Lá no Carandá, o perfil socioeconômico é um, aqui no centro é outro. O uso do imóvel, aqui no centro pode ser comercial e lá também. Mas aí ele vai se diferenciar no perfil socioeconômico da região. Então vai ter esse mapeamento. Sim, tem esse mapeamento. Interessante. No caso do consumo da água. A referência dele ainda vai ser o consumo de água. Todos com referência, inicialmente, o consumo de água. Todos eles. Porque alguns lugares vão gastar mais água, mas, por exemplo, tem lugares que vão ter uma demanda muito maior proporcionalmente. Comércio, por exemplo, supermercado. Sim, mas aí ele vai levar em consideração, aí ele já entra em outros fatores, como a coleta seletiva do lixo, quantas vezes por semana passa lá. A coleta normal do lixo, quantas vezes por semana passa lá. Porque são serviços que pagam, que vai ser bancado por essa taxa. Né? Essa taxa está sendo para pagar o pessoal da coleta seletiva, para pagar a coleta do lixo normal. Se ele tem 3 vezes lá, ele vai pagar um pouco menos do que quem paga no centro. É que assim, eu pelo menos, é que você está vindo de Brasília, não é nada feito aqui no caso, né? As diretrizes para tem uma lei nacional que a gente foi pegar em cima dela. A gente não pode também inventar, a gente não está inventando nada aqui. Eu fui dar uma pesquisada a respeito de como que funciona. A prefeitura teria uma autonomia para tentar aplicar essa cobrança também ou não? Tem que ser esse padrão pela conta de água e ponto. A gente não... utilizando
O valor pela conta de água, é isso que você quer dizer? Esse Buscar método. a base de cálculo. A base de cálculo. Não vi outra. É porque eu andei pesquisando, assim, por exemplo, em alguns lugares eu ouvi falar que tem um caminhão que já pesa uma balança ali que ele pesa e tal. Eu já vi um outro, se eu não me engano, na Alemanha e na Suíça, que os caras fazem você compra o saco de lixo e ele já tem um valor proporcional à sua demanda. E é só aquele saco que é recolhido, pelo que eu entendi. Então já tem coisas assim, óbvio, a gente está falando de um problema, uma coisa muito mais complexa, igual você falou. Mas poderia também, de repente, ter um pouco mais de clareza, assim. Fica estranho a forma, porque vai achar brecha, eu acho. De alguma forma vai ter alguma poço artesiano, por exemplo. Poço artesiano vai pagar também. Mas como você sabe? Paga a taxa mínima. Porque ele tem, de qualquer jeito, você tem um poço artesiano na sua casa, mas você tem uma ligação de água lá. Tem. Não tem como você não ter a ligação de água, mesmo tendo o poço artesiano. Através disso, mas aí vai ver o consumo dele da água da Sanesul. É menor. Aí a gente vê. Por quê? Porque ele tem um poço artesiano. Provavelmente também já vai estar registrado na Sanesul. Porque hoje em dia, quando você tem um poço, você não faz o poço e deixa lá. Você vai ter um cadastro na Sanesul. E aí a gente vai cobrar a taxa mínima, 12 metros quadrados. Mas aí ele paga só a mínima. Paga a mínima. Ainda entra, e pode ser que ele gaste muito mais. Mas aí não tem como a gente fazer essa medição através da água da Sanesul, sempre entendeu? Vai ter alguma brecha e vai ter gênio pra falar, manda tudo pra casa do fulano que tem poço, ele vai pagar a mínima, não paga, mas enfim. Isso daí tá descrito na lei, né? A questão do formato de cobrança. Tem também nessa mesma lei, tem a observância da possibilidade de cobrar, que eu acho que vai deturpa ainda mais, é mais difícil de entender, que é o consumo de energia elétrica, consumo de luz. Ou IPTU. Que aí é um negócio que a gente gostaria de falar também. As três modalidades. Possibilidades de cobrança, né? É verdade, a respeito disso também. Desses da Europa, não vou lembrar os países, mas uns eram com base no IPTU, outros eram com base na conta de energia. Na realidade, não veio com base no IPTU, viria cobrado junto com o IPTU. A base, ele levaria a água, entendeu? Então, o cálculo lá é feito em alguns países com base no IPTU, com base na conta de energia, localização, tamanho do imóvel. Nós não tivemos isso daí. Não optaram por essa Não deu essa brecha para a gente fazer, vamos levar com base o IPTU. Deu a possibilidade de cobrança. Mas a última possibilidade, entendeu? De cobrança através do IPTU. Aí muita gente pergunta, mas por que já não vem no IPTU ao invés de vir na conta de água? Porque a modalidade do IPTU é a última alternativa que eles dão. Eles dão 3 alternativas. E a última, se não for possível cobrar na conta de água, aí sim você cobrar lá no do IPTU. A segunda seria qual? A segunda seria do IPTU. Eu tenho a outra aqui, mas eu não me lembro. Eu trouxe tanta anotação aqui hoje que eu fiquei... Mas eu tenho aqui, sim. Eu vou pegar aqui para vocês. Uma hora a gente acha. Mas é porque é complexo você pegar esse tanto de modelo para os europeus. O modelo que eles, da lei... Dessa lei especificamente. O modelo europeu seria ótimo para nós, né? Mas assim, se a gente tivesse também... Uma contrapartida do modelo europeu. Os caras iam falsificar saco de lixo. Hoje a gente falar também, vamos aproveitar aqui, enquanto você procura aí, a gente vai falar dos patrocinadores aqui, na sequência, os nossos mais novos patrocinadores, os nossos parceiros aí. Açaí Mais Sabor. Açaí Mais Sabor, do nosso querido amigo lá, Ronilson, da Glaze. Açaí Mais Sabor, telefone de contato, pessoal, vários sabores de açaí aí, tá? Tem coisas muito interessantes lá que eles mesmos produziram, assim como a Três Lagoas que eu quero, tem produtos específicos da Três Lagoas que eu quero, camisetas, bonés, canecas, me ajuda aí, bonés, canecas, tem o que mais, meu amor? É isso, né? Tem produtos, eles também têm produtos específicos aqui da região nossa, tá, pessoal? Então se liga aí. Tem também, daqui a pouco, tá chegando. Então, pessoal, Açaí Mais Sabor tá lá no Instagram, tá? Se liga aí, telefone para você fazer delivery lá, só chamar, ó, 998090232. Açaí Mais Sabor, até rimou finalmente. Fazendo slogan agora. Doutora Claudiana Macedo, agora rejuvenescimento e harmonização. Tem vários procedimentos estéticos lá, não que eu e o Enio precisem, não, né? Mas... jamais. Você pagou ela falou que você precisava de alguma coisa. Pessoal, Claudiana Macedo tá lá, tá? Vários procedimentos estéticos, tá? Rejuvenescimento e harmonização, além de outros. Vai lá no Instagram, dá uma olhada lá, tem bastante coisa. Claudiana Macedo, beleza, pessoal? Mundo Mix, um mundo de variedades para você. Telefone 67-992-06-9626. Uma variedade
grande, tá, pessoal? De produtos de tereré, produtos aí de utilidades, né? Bastante coisa. Se é pescador, também tem bastante coisa lá. Copo, garrafa, uma infinidade de produtos lá. Vale muito a pena você conhecer Mundo Mix lá no Instagram, tá, pessoal? Se liga lá no Instagram. Seguindo aqui, nós estávamos falando do documento de arrecadação, né? Perfeito. A segunda ou terceira opção, né? Isso. A fatura específica do manejo, você fazer 2 guias separadas. A segunda, que é o cofaturamento com abastecimento de água ou de outro serviço público, que no caso é energia. Aí, em último, ó, a resolução da ANA número 79, a ANA que é a Agência Nacional de Águas. Na impossibilidade de utilização desses documentos, pode ser utilizado o carnê ou guia do Imposto Predial e Territorial Urbano, junto com o IPTU. Né? Mas assim, a gente está fazendo, né, Três Lagoas optou por fazer no cofaturamento com o serviço de abastecimento de água, mas nada impede que a pessoa peça a desvinculação. Né? Importante falar sobre isso. Vai fazer o pedido de desvinculação Aonde? na Avenida Rosário Congro, 285, setor de tributação, das 7 às 17, ela não fecha para... É fácil? Como é que faz? Facinho, não demora muito. Só levar uma conta, documentação Isso, tem alguns documentos que tem que levar. Tem que levar, tem que ser o proprietário do imóvel, levar os documentos pessoais, uma conta de água, né? Então, se eu moro numa casa de aluguel, tem que ser o proprietário. O proprietário. Do estabelecimento. Ou se a conta estiver no meu nome, como é que faz? O contrato de aluguel. Né? Ah, você tem que tá. vincular, Porque né? Você tem que IPTU, fazer o né? vínculo daquilo ali. Tem que estar o contrato, tanto eu alugo uma casa sua, o contrato tem que estar no meu nome e no seu, para a gente fazer aquele vínculo. Tem alguma vantagem pagando IPTU? Se fizesse o pedido até dia 10 agora, teria os 10% de desconto na guia vista, né? Se não, pagar parcelado, não vir junto com a água. Mas se eu fizer isso, por exemplo, para o ano que vem, por exemplo, perdi o prazo agora. Consigo fazer o ano que vem, aí eu pago com 10%. Nós vamos lançar, porque daí a gente tem que lançar um outro decreto com todas as datas de vencimento. No final do ano a gente lança para o ano que vem, com o prazo que tem que ser feito o pedido também, porque é igual o IPTU, né? Ele tem prazo de vencimento. Então eu não posso fazer deixar o prazo o ano inteiro para pagar com a vista com 10% de desconto. Até tal data você tem que aderir aquilo ali para a gente fazer a guia, fazer a desvinculação da Sanesul e fazer a guia para você. E com base no cálculo, por exemplo, vocês usam o cálculo do ano passado. É isso, é o do ano anterior. Então o cara já sabe o que ele chegou de conta agora é o que ele vai pagar o resto do ano. Sim, sim. Mas aí, tipo assim, é o cálculo, por exemplo, vamos supor que o cara em setembro recebeu 50 parentes de uma vez em casa e gastou muito mais água. Vai entrar na média do ano passado. Do ano passado. Eu recebi, até o pessoal estava comentando comigo, alguns amigos, falou assim, eu vendi aquela minha casa lá, mas o ano passado eu tive que limpar a piscina 2 vezes. Ele falou, e agora? Eu falei, agora quem mudou que vai pegar a média sua da conta do ano passado. O que a gente tá falando aqui é o seguinte, Três Lagoas é obrigado a criar uma taxa específica de lixo? Isso que eu quero saber. Ela acaba sendo obrigado, porque igual você está falando, cada um tem que olhar o seu orçamento. Perfeito. Igual muita gente fala, Três Lagoas é uma cidade rica. Não, Três Lagoas é uma cidade bem administrada. Rica também. Mas bem administrada, porque se você é rico, tem 1 bilhão e gasta 1.500, você vai ficar devendo 500. Então, mas desse jeito vai ter 1 bilhão, 2 bilhões desse jeito. Mas aí entra até em questões políticas. Porque eu vou questionar aqui, não, mas exatamente. Porque a questão de bem administrada vai ser muito do prisma de quem está olhando, do ponto de vista do que ele acha ser bem administrado. Mas é a mesma coisa de rico, né? Pra mim, vocês são ricos. Olha onde vocês estão, no estúdio maravilhoso. Mas aí vocês trabalham para isso. Não. Né? Mas assim, o orçamento do município é mais ou menos como o nosso orçamento. Eu ganho 1.000, eu não vou gastar 1.500, eu vou ficar devendo 1.500. Assim é o orçamento do município. Se ele tiver, tem o orçamento de 1 bilhão, e ele gasta 1 bilhão e 500, ele vai ficar devendo. É que Três Lagoas, ele tem, ano após ano, ele aumenta a sua tributação. Sim. Ele consegue estar remanejando para fazer um orçamento melhor. Mas vou melhorar a pergunta. Três Lagoas, objetivamente, Três Lagoas não. Essa lei é obrigada para Três Lagoas, assim, tá lá no marco do saneamento que Três Lagoas precisa ter. Precisa porque ela pode impedir a busca de recursos federais. Como eu te disse. Mas até aqui, todas as administrações municipais de Três Lagoas bancaram com o próprio recurso. Mas não tinha essa lei também, né? Mas ela não remanejava de fora. Ela tinha por obrigação, como você fala... o nome pagar fonte zero. Fonte zero. Sim. Sempre. Sim. E agora que tem mais dinheiro, Mas se você vai buscar dinheiro para uma obra, por exemplo, de drenagem, no Ministério ele pode negar. Ele fala, não, eu não vou te dar essa obra de drenagem porque você está bancando a sua taxa de lixo lá. Você não está precisando de dinheiro. Mas no final das contas, Barbosa, só aproveitar. Você está fazendo um argumento de que pode acontecer, mas vamos lá, o que está dizendo a lei? A lei, ela pregou o seguinte,
se o município ele provar que ele tem dotação orçamentária suficiente, ele pode sim Abrir isentar mão. o cidadão e continuar ele pagando. Então Sim. não é obrigatório o município, não é obrigatório. Ó, o que é obrigatório no final das contas? É o município, cada município avalia a sua situação. Então o que é obrigado? A prefeitura mandar para a Câmara aprova ou não. Porque senão seria de baixo para cima, todo município tem que ter isso. De quem Mas foi hoje, por sem exemplo, aprovação. a gente não tem condições só com os impostos do município, de fonte zero, Que isso, de estar Barbosa? fazendo. Não tem condições. Ontem nós tínhamos. Mas Ontem, não, ontem nós estávamos pagando, a Financial estava recebendo. Continua recebendo, né? Então, Mas, assim, mas continua a gente não tem, recebendo. a gente não tem condições com o IPTU e com o ISS de promover outros investimentos. Vai ficar só pagando. Não, mas então você está trocando, ma- trocando, você tá agregando mais uma receita para ter um orçamento específico para outra coisa. Porque vamos lá. Não. se nos Isso aí períodos de menos grana a Mas se gente você paga a tinha... taxa de lixo, preconiza com isso aqui. Fica bom para pegar o financiamento do Fica governo. bom para pegar, eu Sim. concordo. Mas fica bom. aí tá muito relativo. Pode sair o financiamento ou não, independente da taxa de lixo. Não pode, porque se você for pegar alguma coisa, eles vão falar, você não Não, precisa desse valor. mas ver se eles vão não tá no papel, Tá digamos no assim. papel, tá na lei. Não, o Não, governo tá na não, lei. não O governo repassa federal. recurso federal se você não tiver cobrando taxa de lixo. Se você for com um projeto, ele pode negar. Ele pode, mas aí não tá no papel, que ele não vai repassar Não, ou ele, fazer... não vai, ele vai negar o seu projeto. Mas vai ele negar não o seu pode projeto. negar... Legalmente ele pode negar? Porque ele vai negar esse valor da taxa de lixo porque você tá bancando a taxa de lixo. Mas não, onde está dizendo isso? Na Barbosa? lei. Não, na lei A não. lei fala. Desculpa, cara, mas na lei Não, mas tá. tá... Eu fiquei meio confuso agora. Ué. Porque assim... É a mesma coisa, eu empresto para você um valor. Aí, de repente, eu vejo você ir tomando cerveja todo dia. Uhum. Aí eu falo assim, pô, por que você tá precisando do meu dinheiro? Você tá tomando cerveja? Mas o tá dinheiro não é zoando dele. com o meu dinheiro. Mas aí... Mas Mas é aí Dinheiro isso que não você tá é, falando. mas Não, o dinheiro não é mas dele. a- Três Mas Lagoas. o município tá fazendo Mas isso. o que eu coloco, O governo federal tá fazendo isso. essa forma de... Mas não começou agora, como é que ele já tá fazendo isso? A Ele taxa... vai fazer isso. Ele vai fazer. Vai Ó, fazer mas isso. a Ele já vai taxa- negar, entendeu? Quando a gente traz esse lance da taxa, é que a gente consegue usar, eu chamaria ela de eufemismo para imposto. Porque, no final das contas, até ontem, anos e décadas atrás, você tinha o quê? Você tinha um imposto, né, municipal que pagava a coleta de lixo. Ponto. Isso era imposto. E aí estava lá, era um confisco. Pagava né? tudo. Pagava tudo, ponto. Então era um imposto. Agora, aquilo que você usava de imposto para pagar a taxa de lixo, o cara está criando uma taxa que ele não. Aí ele não, se ele chamar de imposto, pega mal. Ele não está criando imposto. É Ele que, está na verdade, as criando, pessoas Porque não pode, né? ele tá criando uma taxa Uhum. que vai fazer o papel do que o imposto fazia. Resumindo, é imposto. Ela vai fazer o mesmo papel. No passado, você tinha um orçamento que pagava a taxa de a coleta de lixo há mais de 2 décadas. Uhum. Agora, o cara não vai botar um imposto novo para você pagar. Ele vai criar uma taxa. Peraí, mas se o imposto antes pagava isso não é taxa, isso é imposto. Mas aquele não sobra investimentos para Não, outros ok, lugares, mas entendeu? vamos dizer, não é taxa. É um imposto maquiado de taxa. Porque, na realidade, se no passado pagava, por que não paga hoje? Ah, não, porque agora não tem mais imposto. Aí baixou o imposto do lixo, então agora você paga a taxa. Ok, mas aí que tá, por quê? Não, mas você vai pagar, inclusive, você vai continuar pagando IPTU e vai pagar mais Sim, vantagem. então é quase mais uma imposto. bitributação. A taxa é uma maquiagem, na realidade. É imposto. Porque se até aqui o imposto tanto pagou, agora é a taxa. tanto é imposto, ainda, porque é uma imposição. Se é uma imposição, é algum imposto. Eu gosto daquele convidado que ele falou pra gente. Não é imposto. O imposto virou eufemismo. Você não percebe imposto. É confisco. Você chega lá, o cara toma, porque eu não tenho opção. É igual a taxa. Se eu não pagar, eu não tenho água em casa, não tenho. Vai ter um problema. Então, assim, a taxa em si, ela é um imposto maquiado. Porque ela está cumprindo o papel do que o imposto fazia no passado. Ponto. Aí tal. Vai ter investimento, vai ter. Ok. Mas ainda assim, por exemplo, é um serviço prestado pela prefeitura, que agora está cobrando taxa. É que difere a taxa que é específico, né? O imposto. Não, mas um atendimento no a posto de geral, saúde, por exemplo, é um atendimento específico do município. Se eu for num médico agora precisar dele, é um imposto. Daqui a pouco eles vão criar uma taxa para atendimento médico. Da mesma forma. Ok, mas do mesmo jeito que criaram a taxa para o lixo, vão criar. Não é imposto. É taxa para atendimento médico. Aí você vai lá. Então, assim, essas paradas hoje vai ficar difícil para o político conseguir implementar certas coisas, porque você consegue discutir, debater. Sim. Então, assim, Não, mas não é peraí. taxa, Vai- é imposto. Mas no final das contas, é o seguinte: a gente está fazendo esse debate hoje, quando já foi votado, já foi aprovado, dentro de uma narrativa de que é obrigatório sancionar, é obrigatório que Três Lagoas cobre isso. E na verdade não é. Não é.
Não é, porque aqui, ó, artigo 35, nessa mesma lei, no artigo 35, diz o seguinte, ó. Na hipótese de prestação de serviço sob regime de delegação, a cobrança de taxas ou tarifas podem ser realizados na fatura de consumo de outros serviços públicos, como a gente falou. Pode ser de IPTU, pode ser na água, pode ser na luz. Até na luz, agora já ficou Com pacificado. anuência de prestação de serviço, ou seja, com anuência de prestação de serviço. Você não precisa nem saber antes. A verdade é essa. E no artigo 2, no inciso 2, a não preposição do instrumento de cobrança pelo titular. Qual que é o artigo esse aí? Esse é o 35, inciso 1 e 2. A não preposição do instrumento de cobrança pelo titular de serviço nos termos desse artigo, no prazo de 12 meses de vigência dessa lei, configura renúncia de receita e exigirá comprovação de atendimento pelo titular do serviço disposto no artigo, observada as penalidades constantes da referida legislação, no caso do eventual descumprimento. Ou seja, é obrigatório ele tratar, cada município tratar do seu. Vamos lá. Na hipótese de prestação sob regime de delegação, como é esse que a gente está supondo aqui, que a prefeitura mantenha a cobrança, que a prefeitura mantenha o pagamento, aliás, o titular de serviço deverá obrigatoriamente demonstrar a sustentabilidade econômica financeira da prestação do serviço ao longo de estudos que subsidiarão a contratação dos serviços e deverá comprovar no respectivo processo administrativo a exigência do recurso suficiente para pagamento do valor incorridos na delegação, por meio de demonstrativo de fluxos de histórico de projeção futura de recursos. Ou seja, se o município demonstrar por A mais B que ele tem, através de dados, né, de informações, que ele tem a condição de pagar, ele pode continuar pagando. Está demonstrado aqui na lei, aqui, artigo 35 da própria lei. Então, se a gente está pagando hoje, é porque a gente ainda tem saúde financeira para poder pagar. Ou Três Lagoas está mal administrada, ou tem caixa. Discordo das duas coisas. Tá Não, bem mas eu digo administrada e não tem condições. Então, Barbosa, mas uma coisa implica com a outra. Ou Três Lagoas está bem administrada e tem recurso, como está pagando Sim. hoje, então o financial tem recurso. Está pagando a financial porque tem recurso. Ou não tem recurso. Então, nós temos recurso ou não temos recurso? Nós temos recurso. Para pagar até trabalhamos para isso, para pagar até agora. Se tem a possibilidade desses valores estarem sendo investidos em outras obras, Então, é opcional. não deixa de ser obrigatório. Porque depois a gente... Não deixa de ser obrigatório. Mas Opcional aí tá eu dizendo- acho que entra a competência da gestão, dizendo né? Não, aqui, ó. não é só essa questão. Quando a gente fala em gerir bem, por exemplo, ponto de vista, questão de gestão. Eu acho bom, eu acho ruim a gestão. Mas assim, digamos que no melhor dos mundos, eu estava comentando até isso com o Marcos, assim, eu acho que, por exemplo, a ideia de você pagar o lixo de forma individual é lógica num mundo em que não tivesse Estado. Então a gente está aqui, cada um por si. Eu pago minha água porque eu consumi minha água, eu pago minha luz porque eu consumi minha luz, eu pago o tanto de lixo que eu gerei porque eu consumi esse lixo. Porém, já tem o imposto. Então, eu não vou enxergar a lógica de ter que pagar mais uma coisa que lá atrás já se pagava. Para fazer o mesmo serviço. Para fazer o mesmo no final das serviço. contas. Então, assim, eu tô cobrando. E o pior não é isso. Que eu acho, assim, que a Três Lagoas entra numa situação muito fora disso aí, que é. A sociedade sabe que há essa abundância. Sabe que a gente fez o cálculo agora há pouco superficial, mas de 20 anos para cá, quer dizer, você sempre teve a prefeitura pagando em períodos de pouco dinheiro, em que dependia de verba de fora. Hoje ela tem uma autonomia, tem caixa. A gente teve aqui, o último foi o Veron? O Paulo Veron teve aqui por esses dias, a gente conversando. Eles devolveram 11 milhões. Né, 11 milhões. Você falou em 15, né? Anual para fechar a conta da coleta de lixo 15, com essa 16 taxa. Em torno disso. 15 e 16. A gente estava fazendo um cálculo por cima. Só o que a Câmara devolveu para a Prefeitura, quer dizer, sobrou. Na Câmara, que é um órgão que tem muito menos dinheiro do que a Prefeitura. Sobrou 11 milhões. E onde mais? E aí a gente fez um cálculo com relação a o que é prioridade: recolher lixo ou fazer propaganda em veículos de mídia? Bom, eu acho que é recolher lixo. A gente fez um cálculo que, se eu não me engano, foram 12 milhões em 4 anos. A gente dividiu 16 milhões em 4 anos. 4 dividido por 16 vai dar 4 milhões. Então, somar 4 milhões com 11 já dá em 2 negocinhos, já dá toda a grana que os caras querem botar mais uma taxa maquiada de imposto maquiado de taxa para a população pagar. Quer dizer, é um gasto. Primeiro, tem o caixa, tem os 11 milhões que a Câmara devolveu. Tudo bem que isso não vai ser
frequente, mas pode ser. Olha que os caras, de repente, não sei se eles gastam muito na Câmara, mas eu acho que não, né? Enfim. Porque... Mas sobrou 11 e os caras botaram mais 4 por ano em publicidade. Então, 11 milhões no ano com mais 4 publicidade dá 15 milhões, é a meta da taxa. Esse imposto dos 4 milhões que foi para publicidade e os 11 já são impostos que vieram lá atrás. Quer dizer, eu não posso te dizer sobre a publicidade que eu não participo efetivamente do orçamento. mas isso lá, é né? público, né? Não, sim, é que eu não posso... Eu posso estar equivocado em falar em 16 milhões, eu acho que é isso. Eu acho que é 16 milhões, mas enfim. Sobre as tratativas também da devolução do dinheiro da Câmara, a população inteira agradece, né? Assim, mas eu também não sei o que eles fizeram lá, que eles economizaram para devolver esse valor para o município, né? É que... E não tem nem obrigatoriedade também, né? Eles poderiam... Te devolver, Mas não. ainda assim é um imposto devolver nosso que tem. foi para A música. obrigatoriedade de sobra Tem. Here I come. Eles Quando têm que você o Veron falou isso, eles são obrigados, eles não podem Não. nem destinar. Pelo que eu até perguntei Não, isso para só ele, não ele falou, pode. ele tem que entregar na mão do prefeito e falar, tó. Então é 11 Ou milhões você gasta tudo, ou você devolve. e daí o prefeito dá o destino. Mas assim, não é isso especificamente, mas eu quero dizer assim, o tamanho do volume da grana que a cidade tem, e você ainda botar mais um imposto maquiado de taxa para a população pagar, eu acho que é muito alto. É que a gente tem que pegar o orçamento todo e verificar, né? Quanto que está a folha de pagamento hoje do município, quanto que tem de investimento em obras. Tem que pegar o orçamento e destrinchar realmente, né? A gente levar casos, não vou dizer isolado, mas um caso aqui e outro caso ali, para a gente fechar essa conta, ela não vai bater nunca, né? Então a gente teria que pegar mesmo o orçamento do município e verificar o que é gasto com a manutenção da máquina, com o funcionamento, com o funcionalismo público. A folha atingiu lá os 54%, que é o limite, né? Que está previsto na lei. O que tem de investimentos em outros, em saneamento, em escolas, enfim, verificar todo o orçamento para a gente estar chegando nessa conta. Hoje, de acordo com a nossa secretaria, de acordo com os nossos técnicos, a gente não tem condições de arcar totalmente sem a ajuda da taxa de lixo. Então, mas aí, por exemplo, quando a gente coloca nesses cálculos, tem uma coisa também interessante. Isso eu penso assim, dinheiro público é para todo mundo ou não é para ninguém. Eu penso assim. Mas não é bem assim no Brasil. Você Já tem diz faculdade, o nome, né? Público, né? Não, mas você tem faculdade pública que atende gente de alto nível social, Sim, que sim. forma. Você tem empréstimos do Estado para grandes empresários. Então, assim, não é bem assim. Mas eu acho que deveria ser assim. Quando entra a taxa, tá todo mundo no pacote. Porque se eu aumentar para o dono do mercado o valor da taxa, ele vai jogar no preço do produto que eu vou lá comprar. A minha taxa, então assim, eu acho que empata. É um negócio que está ali o imposto, então que se pague. Agora, para mim pesa, por exemplo, o meu imposto, o prefeito dá destino para coisas que eu acho que não tem sentido. Por exemplo, o valor da taxa, eu vi em alguns amigos conversando, está na casa de 20 a 30 reais. 30 reais é o ingresso de um show. Eu quero ir num show, eu vou lá e compro o show que eu quero e pago. Esse valor da taxa, não estou dizendo que vai para isso, mas o valor do meu imposto vai para o prefeito para ele chegar e, por exemplo, dar 100 mil para uma associação fazer show que eu não tenho o menor interesse. E o meu imposto foi para aquilo. E isso acontece em várias cidades, provavelmente aqui também. Então, assim, eu não estou escolhendo para onde eu estou mandando minha grana. Entendeu? Quando vem a taxa, eu pago a taxa, acabou o problema. Mas agora tem um detalhe, esse dinheiro o dinheiro do imposto, do tributo, vai especificamente para coisas necessárias? Não, você percebe que tem dinheiro indo para lá, indo para cá. 400 e quanto que foi para a festa? 400 e tanto. 400 e poucos mil para uma festa de pesca. Isso é o Estado, que você está falando que não tem orçamento para pagar a taxa, repassando por uma associação, isso é investimento. Eu não entendo o Estado como um órgão para impulsionar a economia. Eu entendo o Estado para pegar o meu imposto e atender às demandas da sociedade. Quem poderia estar te falando melhor sobre isso é o pessoal da cultura, né? Porque vai ter a geração de empregos ali, vai ter geração de mas SS. aí é o Estado querendo impulsionar a economia. A função do Estado é pagar o médico, pagar o enfermeiro, fazer a coleta de lixo. Agora eu estou pegando o meu dinheiro, o dinheiro do Estado e investindo. Peraí, mas se eu não tenho nem para gerir a minha conta, eu vou ainda botar dinheiro para o Estado investir? E detalhe, um órgão, uma coisa privada, que quem se beneficia? Quem está dentro do escopo. É o hotel, é o posto de gasolina, é o cara que vende isca para o peixe. Mas você acha que não se beneficia também com o show, a população que está com o show aberto? Ok, mas eu gosto daquele show, eu gosto de pagode. O cara contratou isso. Mas é uma cultura, né? Não, mas é o que eu tô falando. O Estado não cumpre, mas isso eu não enxergo como algo minimamente democrático. Cara, você tá repassando a grana pública para uma coisa que não é vital. Para de recolher o lixo. Ferrou. A França estava toda lascada esses dias aí com lixo em tudo quanto é canto. Agora, não tem o show.
Ó, eu vou lá, pego os trintão da minha taxa que eu teria que pagar e escolho o show que eu quero ver. Não, eu venho pagar a taxa para algo que amanhã o prefeito vai escolher. Ah, eu gosto de pagode, vou lá contratar o Molejão para tocar em Três Lagoas. O que eu tenho com os caras? Então, assim, por isso que eu falo, quando a gente começa a olhar com lupa o dinheiro público, a gente não vê coerência na lógica do que os caras fazem. Não tem sentido. Eu vou pegar o dinheiro de um tributo, que é uma... Como que eu falei lá atrás? Não é um imposto, é um confisco. O cara me arrancou a grana para falar, agora eu vou pagar para tal tipo de evento, tal tipo de coisa, vou doar para tal empresa fazer. Pô. Eu cito, por exemplo, eu entendi o que você quis dizer, eu cito, por exemplo, eu que já fui pro carnaval em Salvador. Muita gente fala assim para mim, por que pega o dinheiro e que vai aplicar no carnaval e aplica na saúde? Não vai tapar o buraco do dente da saúde. Por quê? Salvador, por exemplo, em 2017, eles investiram, a prefeitura investiu em torno de 50 milhões, junto com o governo do estado, na realidade. Investiu no carnaval de Salvador. Eles tiveram, depois de ISS, 700 milhões. O que tem que fazer? Pegar depois e cobrar dos governantes, da prefeitura e do estado, a aplicação desses 700 milhões aí, que foi gerado através dos 50, que foi muita gente que foi de turista, né? Rede hoteleira, hotéis, enfim, tudo. Uber, restaurantes, e pegar essa arrecadação e cobrar dos governantes a aplicação correta desses valores. Mas não seria mais lógico o mercado financiar o evento e ele ter o retorno? Sendo lucrativo, olhando para isso como lucro, não seria inteligente do próprio comerciante, do próprio empresário injetar ele fazer isso? Mas é difícil. Agora, é difícil, só que aí eu acho que entra o paradoxo dessa coisa, porque é o seguinte... Ou não temos essa cultura ainda. Amanhã... mas aí amanhã o cara tem uma genial ideia, o cara tem um baita do know-how para produzir, sei lá, um outro evento de montanhismo em algum lugar. E ele vai vender aquilo para a prefeitura. O cara olha, é a escolha do executivo pegar o meu imposto e falar, não gosto de montanhismo, vou investir em outra coisa. Não faz sentido porque você pega o dinheiro que é público e empresta para setores se você quer. E não necessariamente... Por isso que eu falo que não há lógica nesse processo em que o dinheiro público banca esse tipo de coisa. Porque eu posso ter a ideia de fazer o festival do heavy metal em Salvador. E aí? Tem um festival de rock bem no carnaval lá em Salvador. Então vamos fazer o festival de tango em Salvador. Então, o que acontece? Professor, o prefeito Manga de Sorocaba levou Guns N' Roses. Então... Eu iria, mas eu iria. Indignado. Eu iria lá em Sorocaba, eu iria. Mas assim, olha só como é que é bem pessoal essa escolha. Quantas vezes bate na sola da bota lá, não sei o quê. Rio Negro Solimões esteve aqui em Três Lagoas. Já pode dar um título cidadão Três-Lagoense. Mas quem escolheu o cara? Qual foi o critério? Mas eu acho que assim, no final das contas... E é privado, cara. Não tem nem licitação pra ferrar com tudo. O pior é isso. Não tem licitação, não tem. Não pode. Não pode ter, porque a arte ela tem um valor. Ok, mas o valor. Na minha opinião, o valor que o político dá pra verba pública é injetando, igual eu falei, ou é pra todo mundo ou não é pra ninguém. Quando você contrata um artista pelo valor que ele quer, o dia que ele quer, e você pega do meu tributo, como? Não faz sentido. Agora, eu preciso de um médico, o meu imposto tá pra isso. Até eles criaram a taxa do médico também, que eu acho que não vai muito longe, porque a taxa virou isso, virou um eufemismo pra isso. Você conhece aquela música do Renato Russo que fala, não me lembro a música, né? Mas isso você só entende quando você tá lascado, bicho. Na enfermaria, todos os doentes estão cantando sucessos populares. Eu não vou falar que não é importante, porque senão o Eriksen da cultura vai ficar bravo comigo. Mas, não, a cultura eu acho que é a pasta mais importante. Ela deveria ter uma secretaria, porque eu acho que é ela que faz com que a sociedade realmente perceba essas coisas. Ela discuta essas coisas. Você pode ter um artista amanhã fazendo uma música a respeito dessa taxa, questionando ou valorizando ela. Agora, você não tem tanto valor na cultura, mas quando você tem determinados aportes financeiros para determinados eventos, a sociedade quer isso. Qual que é a lógica disso? Não quer. Bom, se eu não estivesse pagando trintão da minha taxa de coleta de lixo, eu poderia escolher o dia que vai ter, o evento que eu quero ir. Não, tá a critério do executivo, ligar para um cara, orçar, contratar, tem esse aqui, acabou. Não faz sentido. A prioridade do dinheiro público não é essa. Eu costumo dizer que dinheiro público só não é mais sagrado que Deus. Acabou a conversa. Então a aplicação tem que ser assim. Eu quero o melhor funcionário pelo melhor salário, mas com qualidade. Então eu acho que a gestão nesse sentido... Acho que o Brasil afora passa por essa... Barbosa, avançando aqui, meu amigo.
Só, Saindo do lixo, né, bicho? Só vou voltar pro lixo. só voltando aqui, quem se enquadra a questão a respeito da taxa social agora aí, pra gente... Porque já entrou, né? Já. Já tá lá. Vamos lá, se você puder falar pra gente sobre a taxa social, quem se enquadra na taxa social, é interessante, pessoal. Vamos lá. A taxa social, deixa eu pegar aqui nas minhas anotações. Uhum. Os contribuintes que se enquadram nela. O imóvel tem que ter área igual ou inferior a 80 metros de construção, tem que ser classificada como padrão popular, ser a única residência da pessoa, né? E a renda familiar dela, da família residente ali, ser até 2 salários mínimos. Se for aposentado e pensionista, a área do imóvel sobe para 90 metros quadrados. Tá? Então pode ser até 90 metros, sendo aposentado e pensionista. Isso, aposentado e pensionista até 90 metros, as demais pessoas até 80 metros e também com essa Mas com essas aposentado outras tem características. renda também, né? Também, as rendas até 2 salários mínimos. Ah, O tá. que muda para o aposentado e pensionista é a metragem do imóvel. Mas é até 2 salários mínimos também, não pode passar também, isso. também até 2 salários mínimos. Barbosa, esse daí é taxa social ou isenção já? Essa daqui é a taxa social. Paga também alguma coisa, mas é menos, ou não? Paga menos. Tem um desconto. A tarifa, a isenção, ela leva em consideração toda pessoa que tem que ter cadastro no CAD único, né? Tem que estar inscrita no CAD único. E a renda per capita, ela fica entre 105 a 210 reais. Ou abaixo disso, né, que vai estar em extrema pobreza. Então, primeiramente, tem o CAD único. Né? Tem o CAD único é único aquele programa do governo, do pra governo Bolsa federal, Família. isso. Aqui quem coordena é a assistência social, né? Está inscrito no CAD único e tem essa renda per capita de 105 a 210, ou ainda estiver em extrema pobreza, que é menos de 105 reais, aí ela se enquadra na isenção, ela não vai pagar nada. Perfeito. Mas aí o cara tem que ir lá para fazer Tem todo que fazer o esse processo. pedido lá, tem que fazer o pedido com a gente lá na tributação, na Rosário Congro 285, das 7 às 17. Que daí a gente tem, quem não tem acesso ao Ali sistema... próximo a Montreal, a loja. Isso, Ali, né? na esquina ali, frente ao espaço ferroviário ali. Barbosa, mas não seria um sistema integrado, já que o cara está no CAD lá, não seria automaticamente já isento? Mas tem pessoas que estão no CAD único, mas não estão como extrema pobreza. Ele pode ter o CAD único e não está incluso aqui E nessa aí ele pagaria faixa. a taxa integral. Ele paga a taxa, ele pode entrar talvez entre na tarifa social, né? Porque tem muita gente que tem o CAD único, mas não está, ganha acima, a renda per capita é acima de 210. A dica que fica pro cara, então, é que ele estando dentro de algum benefício dentro do CAD único, procure vocês lá na tributação, porque lá vocês vão passar o que vai ser passar as mais viável. informações, os documentos que precisam. A gente até faz ali também já, a pessoa que não tem acesso à internet, a gente vai pegando todos os documentos e vai fazendo através do site isso para a pessoa, não tem problema. Tá. Os atendentes lá da tributação já estão fazendo isso já faz um tempo, né? Desde fevereiro ali, o pessoal que estava procurando já tinha essas informações. Bacana falar. Tá? Então, não tem acesso à internet, pode ir lá que a gente vai estar fazendo. Né? Não adianta procurar a Sanesul, que a Sanesul não faz isso. Ah, até legal você falar sobre a Sanesul. A Sanesul, a conta é vinculada na Sanesul, mas não é a Sanesul, é importante falar também, né? Isso, a Que não conta é está vinculada na conta de água da Sanesul. A taxa de lixo está vinculada na conta de água, mas não é a Sanesul que faz a cobrança. Não é uma taxa da Sanesul. Não é uma taxa da Sanesul, não é a Sanesul que vai fazer os pedidos de tarifa social, de Não isenção, fiquem bravos de com a verificação. Sanesul por isso. Por isso. É, o cara da água. Mas é por isso só. O resto vocês que A decidem. Sanesul tem alguma vantagem nisso? Porque só tô vendo desvantagem pra ela. Como ela faz a cobrança, emite o carnê, né, que já vem na conta, e faz o repasse para a prefeitura, ela tem uma tarifa Percentual. que paga 1,68 Então, dessa arrecadação, 1,68 vai pra Sanesul. para a Sanesul. Então pode tem um cobrar. convênio. cobrar- Então a Sanesul tá no pacote. Então. Ela pode cobrar, por exemplo, se eu tenho uma casa e a minha é casa e está lá como comércio. Aí ele vai pagar mais caro. Então ele pode cobrar nesse sentido. Ir lá e falar, olha, eu quero que verifique aqui a minha situação da minha casa, que está como comércio, e ela é uma residência. Agora eu queria fazer. Nesse sentido, sim. Agora eu queria fazer justo pra quem merece, né? Sempre quando a gente precisa de alguma coisa, que tem bastante demanda nesse sentido. Adilson Bahia, um Bahia é excelente famoso. profissional, É. atende muito bem. Trabalhamos integrado com ele, falo direto com ele. Atende muito bem a gente lá, então. Espero que no próximo podcast você fale isso para as outras pessoas também. Ó. Lá na prefeitura, Não, tem o foi- Barbosa, que é não, referência. Não, talvez. sim. Acho que é interessante. De repente a gente pode chamar o Adilson Bahia para falar sobre a Sanesul também. É, legal. Tem bastante coisas interessantes para poder falar, desmistificar. Não, o legal é poder estar disposto a conversar, debater a respeito do tema e principalmente esclarecer, né? As pessoas precisam saber. O cara às vezes tem o benefício desse recurso aí, do CAD único, por exemplo, e tá lá pagando a tarifa e isso aí de repente é
É significativo. Vou puxar a sardinha pro meu lado. Lá, quem for na tributação não vai ficar sem ouvir. Muitas vezes não vai ouvir o que quer. Tipo, eu já vou lá e vou... Não quero pagar. Não é que você não quer pagar. Não, infelizmente, não depende de mim. Emerson Barbosa, servidor público, não depende do atendente lá. Né? Vamos verificar se tem a possibilidade de você ser isento ou de entrar na tarifa social. Se não tiver, infelizmente, se não for pela conta de água, vai ser cobrado de outra maneira. Vai ser cobrado de outra maneira. Né? Mas não, muitas vezes as pessoas vão lá já, não, eu não vou lá e ele vai fazer, eu não vou pagar. Não. Infelizmente eu não consigo atender isso, mas todos serão atendidos, isso sem dúvida. Todos estão sendo atendidos e todos serão atendidos. Agora só aproveitar também, votação foi feita, quando foi votado esse projeto, foram... É verdade, não falamos disso. Não vou nem falar os favoráveis, porque isso demanda mais tempo, mas 3 vereadores votaram contrário, que foram o Dr. Paulo Veron, Sayuri Baez e Davis Martinelli. Os demais votaram a favor da taxa de lixo. Então o pessoal está perguntando... Os demais vereadores foram Paulo Veron, Davis Martinelli e Sayuri Baez. Os demais todos votaram a favor de que se cobrasse. A favor da taxa de lixo. Beleza. E também, pessoal, outra coisa... E o prefeito também, que queria ou não? Não, o prefeito militou, inclusive, ativista em relação à pauta. Em 2022, pessoal, dos 5.570 municípios brasileiros, né, 1.684 começaram a cobrar a taxa de lixo. Então, dos 5.570, 1.684 municípios, a gente estava vendo essa Teve uns informação. São Paulo ainda está... que é uma mega cidade e que até o momento também não tinha... Não votou, inclusive nem teve votação de taxa de lixo. Não mandou nem para a Câmara. Não né? mandou. E também Guarulhos revogou a taxa de lixo, pessoal. E Bauru reprovou a taxa de lixo. Assim como Mogi Mirim também rejeitou a taxa. E São Paulo nem votou. Bauru não, Guarulhos que a gente tinha visto, né? Que eles usaram uma arrecadação da parte de meio ambiente, mas muito específica por conta do aeroporto, que tem algum tipo de poluição ambiental sonora, alguma coisa do tipo. Não. Você defende em São Paulo. Em São Paulo. E é óbvio que eles estão arcando do próprio bolso. Então, assim, tem essas possibilidades. Por isso que é interessante botar isso. Quer dizer, não é algo que era obrigatório, porque outras cidades conseguiram... Não implementaram isso. Pelo menos até o momento. Poderia ser o próprio município arcando com isso, que ninguém ia preso, não ia ter nenhum problema nesse sentido. Poderia acontecer. É opcional. Era opcional. Mas, pessoal, eu acho que tem alguma coisa mais? Tá, e o Emerson que manda pra gente. Se tem alguma coisa mais que você queria falar pra população aí, pro pessoal? Deixar os nossos telefones de contato lá, né, da tributação. Uhum. Tem o WhatsApp, que pode estar mandando mensagem para a gente lá, que a gente está atendendo direto, que é o 992140322, o 39291121. Mas só fala os dois de novo, um pouquinho mais devagar. Quer que eu falo? Desculpa, é a força do hábito. O telefone normal, o 67 3929 1121. O WhatsApp é o 99214 0322. Também tem o e-mail, né, tributacal@treslagoas.ms.gov.br. E tem a página da prefeitura também, que já dá o link direto lá para a taxa de lixo, que tem as leis, tem toda a explicação para como conseguir os benefícios também. Esse WhatsApp, o cara tira dúvidas com relação ao que ele tem de direito ou não? Mais ou menos. Também. Dá pra gente... Ele pede, a gente manda pra ele Alguma informação do que ele... onde ele poderia se enquadrar, vocês mandam informação. Sim. Já poupam uma caminhada pro cara, então. Poupam uma caminhada. E também na página da prefeitura, né? treslagoas.ms.gov.br/taxa do lixo. Lá tem todas as leis, tem todo o que ele tem que fazer para entrar tanto como isenção, como isento, como na taxa social. Aí também lá, né? Como eu já disse, na Avenida Rosário Congro 285... Das 7 às 17 a gente não fecha para almoço. Ali na tributação a gente trabalha direto. É legal que o cara se programa, se ele tiver que desenrolar alguma documentação. Porque às vezes o cara tem na hora de almoço para poder fazer isso. Isso. Não, é uma coisa importantíssima, né? O horário de almoço é a hora que o cara desenrola, né? Ali alguns outros setores da prefeitura fazem das 7 às 11, das 13 às 17. Uhum. Nós não, a gente vai revezando. No horário do almoço tem um pouco menos de atendente também, porque o pessoal tem que almoçar, né? Tá certo. Mas a gente, 7 horas está lá e até às 17. Legal, é bom, isso otimiza pra caramba. É um lado positivo da gestão que ele falou. Atendendo na hora do almoço. Concordo com você agora plenamente. Pessoal, primeiramente eu gostaria de agradecer mais uma vez o Emerson, agradecer o Leonel, agradecer nesse ponto, né, a prefeitura disponibilizado também, para a gente poder falar sobre esse tema. Acho que democracia é exatamente isso, né? Isso aí. É poder falar sobre, embora a gente possa aqui
discordar de alguns pontos, né? Mas é exatamente isso. A democracia tem disso, né, pessoal? Eu acho que a extensão da política, a política não está só no voto, está só sua obrigatoriedade de fazer cidadão, não é só votar. É conversar, tentar entender, dialogar sobre temas, né? E temas pertinentes, como que foi tratado aqui. E a gente acredita que democracia se faz assim. Eu acho que a gente tem que criar esse hábito de conversar. Então, agradecer a Prefeitura por ter aberto esse espaço, o Leonel e também ao Emerson aqui para estar junto com a gente para poder fazer essa conversação tão interessante aqui. E deixar assim, muitas vezes muita gente vai lá, né? Fala, meu vizinho paga tanto, eu pago tanto. Para fazer uma verificação sua do seu vizinho, eu vou precisar dos dados do seu vizinho, né? E muitas vezes você não vai ter. Então, tem alguma dúvida? Ouviu no bar alguma coisa, na conversa de amigos? Você vai ter toda a informação que você Isso, precisa. também, mas assim, precisou de mais alguma outra informação? A gente está à disposição. Meu vizinho falou isso, a gente estava numa roda de amigos ali tomando uma cervejinha, falou isso, isso. Vai lá, vai lá. Zé, fulano de tal, falou e a Rádio Peão para Porque sempre aparece muita gente assim lá para nós lá. A gente já tem que falar, quem a gente falou? Me falaram, mas esse me falaram nunca aparece. São as fake news do passado. Então, a gente está lá à disposição, a gente, igual eu disse, pode muitas vezes não sair com a resposta que a pessoa já foi predeterminada a ouvir, mas ele vai ter a resposta, a gente não deixa sem resposta, a gente atende a todos, indistintamente. A gente está lá para isso, inclusive. Final, acho que dá tempo de ler, né? Pessoal, relacionado a isso, tá? O novo marco do saneamento básico determina que, a partir de julho de 2021, a instituição de taxa de lixo passou a ser obrigatória para os municípios que ainda não recolhiam o tributo. Se uma prefeitura não estabelecer a cobrança pelo serviço no prazo determinado pela lei, a situação será configurada como renúncia fiscal, como a gente leu anteriormente. Assim, uma estimativa do impacto orçamentário deverá ser apresentado junto à renúncia de receita. Caso o município não atenda a esses requisitos, aí sim fica sujeito a penalidades determinadas pela lei de responsabilidade fiscal. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido produtivo esse programa para nós aqui. Eu, em especial, foi bem bacana. Gostei bastante, tá? Foi legal. Emerson, obrigado, cara. Obrigado por ter aceito o convite. E é legal, compartilhe para quem tiver dúvida, meu. Tá vendo? Passa para frente, porque a pessoa certa para falar a respeito tá aqui. Ó, e respondeu dentro do que a gente estava pedindo. E o que eu não souber também, eu vou buscar depois para dar resposta. Legal. Perfeito. Gente. Isso. Pessoal, nos comentários aí você pode também deixar pergunta que a gente vai estar, se a gente também não souber, vou estar enchendo o saco aqui do Barbosa, ele vai passando a informação para nós e a gente vai respondendo vocês aí, tá bom? Agradeço, fiquem todos com Deus, forte abraço, até mais, valeu. Valeu. Abraço.